quem é Adão Latorre hoje? Herói ou sanguinário, né? Então poderíamos dizer que é um herói sanguinário. Tem esse conflito, né? Se ele é do mal, se ele é do bem, né? Os que conhecem a história do Adão Latorre veem ele como um vilão. Não sabem realmente a história dele, até como a Florencia fala, né? Nós cometemos um erro muito grave, que é julgar as pessoas, os indivíduos e as personagens históricas fora do nosso tempo. Tu entende os motivos dele, mas é uma forma meio agressiva, né, de alcançar algum resultado, né? Porque estamos muito distantes e quando a gente analisar e pensar nesse personagem, tem que pensar com muito carinho e com muito cuidado. Mas, por outro lado, também, às vezes, precisa ter essas figuras, né, que se tornam mártires da Revolução, né, que essas imagens violentas que conseguem daí realmente sacudir as pessoas, né, da sua inércia. O povo tem que conhecer a sua história, né? Tem que andar para frente, né? E de vez em quando dar uma olhadinha no retrovisor, né? Atenção! Ação! Tá no fio da minha faca! A nossa história do Rio Grande do Sul e do Brasil, enfim, ela é muito mal contada, né? Contada pela versão dos vencedores sempre. E tem muitos fatos omitidos. Eu acho que os negros sempre lutaram nas guerras, na linha de frente, os lanceiros. E Adão Latorre também foi um personagem que protagonizou um episódio da degola, né? E também é um personagem que não existe um livro sobre ele. Ele aparece em algumas páginas, em algumas entrelinhas, né? E pensei então, por que não a gente materializar a história desse personagem que viveu aqui em Bagé, né? Que passou por aqui e deixou essa marca na história da Revolução. Por que não materializar isso no cinema? Tá no fio da minha faca, tu para, que a gente vai fazer outro plano, então degola, tá? Tá no fio da minha faca e a faca tá aqui, tu tá abraçadito nele, com a mão aqui atrás. Tá? Minha carreira como ator, nasci para ser degolado. Nasci para levar talho na garganta. Eu gostaria primeiro que você falasse sobre essa mistura do elenco de atores experientes com atores que são iniciantes. Como é feita uma dica da preparação para um filme assim? Todos nós somos atores, porque o representar a arte da interpretação é a mais humana das artes. A ferramenta do ator é o corpo. Evidentemente, o gesto, a voz, tudo mais. A diferença é que uns têm mais, menos talento. E outra diferença é a prática, o exercício. Mas não é nada difícil trabalhar com os ditos não atores. Profissionalmente, eu exerço a função de leiloeiro rural. Aqui na nossa região, no interior, mais conhecido como rematador, né? Rematador de gado. Nós tivemos um tempo de preparação para esse personagem. Quem nos preparou foi o Sapirã. Eu ajudei, né? Porque na verdade eles já são preparados. Eu ajudei a eles a colocarem para fora o que eles têm. Mas eu sou um ativista da arte, como cantor. Eu tenho muitos anos. A gente aprendeu alguma coisa e tudo que vem da arte me encanta. E não é difícil trabalhar com gente que tem talento. O que precisa fazer? Tirar do camarada, tirar da pessoa o que ela tem. E aí isso se faz através de um papo, de uma conversa e do exercício. Porque a arte da interpretação é também repetição, repetição, repetição. Por ser a primeira vez, aqui eu estou aprendendo muito e todo aprendizado na vida do ser humano é importantíssimo. Né? Que energia que tu sentiu? Isso é boa. Bom, meu personagem é a Florencia, é uma menina que então vai levar essa história do Adão Latorre. Ela vai contar como se passou, o que aconteceu nesta noite da degola. Depois de servir na Guerra do Paraguai, ao lado do coronel Joca Tavares. A personagem Sofia, que é uma personagem que no início ela tá sem sono, assim, mais jovem, e acorda
acorda a irmã dela para distrair um pouco ela, já que ela não quer dormir. E aí ela acaba ouvindo a história. Ela vai fazer aquela pergunta, o amor, aí vem pra ela, depois de servir na Guerra do Paraguai, ela fala toda essa fala, que é uma frase assim, bem longuinha. Existe uma pesquisa, né, que é base do argumento desse curta. São 2 livros, o livro Terra, Alma e Sangue, Fragmentos da História das Palmas de Bagé, que é do escritor Cândido Pires de Oliveira. Dali eu tirei inspiração de uma parte que o Cândido entrevistou o João Cavalheiro, que esteve num acampamento com Adão Latorre, e ele conta então essa história do que aconteceu com a família dele, e que essa degola teria, embora fosse uma prática daquela época na guerra, e a faca fosse essa arma, ele teria sido então movido por vingança, né? Especificamente nesse caso da noite, dessa degola do Maneco Pedroso. Daí sai um argumento original do filme. E também do livro do Pedro Vaine, sobre a Lagoa da Música, que faz parte dessa noite também, né? As coisas se entrelaçam. E esse soldado, então, que tocava clarim, teria morrido nessa noite fatídica, onde se originou essa lenda da Lagoa da Música. E aí fui, então, para o argumento cinematográfico, que é misturado com essa ficção, e tem as meninas num quarto, e uma vai contando a história para outra, e o filme volta no tempo, então, especificamente nessa noite. Desgraçado! É um curta de amigos. Todos que estão aqui, eles estão trabalhando por amor à arte. Então a escolha da equipe foi mais baseada nisso mesmo, foi fazer um filme entre amigos e procurar esses amigos que tivessem essa afinidade. Então pegar a afinidade de cada um dentro de cada função dentro da equipe. Eu estou captando som direto e a prioridade então nesse caso é capturar o diálogo, né, a prioridade geral, mas também ambiências do campo, o que tiver de som que contribua para a história também, de narrativa. Eu fui convidada pela minha colega e amiga Adriana Gonçalves para fazer a direção de produção, né? A verdade, a produção executiva, o que ela faz? Ela vai ver as locações, né? Cuida da parte, na verdade, a parte mais difícil, que é o orçamento do filme, né? Meu primeiro trabalho em maquiagem foi numa oficina de cinema no qual a gente produziu um filme que foi o Circo. E ali foi bastante, digamos assim, machucados, balas, ferimento, né? Foi onde eu comecei. O início do trabalho do diretor de fotografia é transpor, né, o texto para imagens. Pegar o texto e ver qual o clima que essas imagens podem ter a partir desse texto. O trabalho do assistente de fotografia, ele é sempre acompanhando o diretor de fotografia para poder atender a necessidade da cena. Trocando lente, cuidando da limpeza das lentes, auxiliando na montagem do tripé, da luz. No fio da minha lente. Onde eu tive a oportunidade de coordenar uma oficina de som e cinema, na segunda jornada de estudos de cinema na Unipampa, né? Então ali tive a oportunidade de conhecer a produtora do filme, a Adriana, né? Da gente começar a conversar, de tentar fazer alguma coisa unindo os alunos do curso de música, o professorado também. A gente procurou elencar alguns gêneros musicais dentre os tantos dessa região que pudessem retratar um pouco desse cenário, né? Certamente pensou nessa questão, primeiramente, da milonga, como um dos gêneros mais representativos da região do Pampa, né? Que a gente, inclusive, está ouvindo aqui agora. Tem esse caráter da coisa da reminiscência, né? Da lembrança e de uma certa tristeza, né? E também outros gêneros, como, por exemplo, algumas citações do candombe, né? Esse gênero de essência uruguaia, já que o personagem, o Adão Latorre, ele é uruguaio, um negro uruguaio. Mas tem outros elementos também, tem os elementos de marcha, né? Por essa questão da guerra. Tem uma parte que é mais voltada para os vocais, né? Acho que, então, esse conjunto de trilhas, né, que compõe o filme, tenta, então, buscar as diferentes nuances, né, desse personagem, né? Que o roteiro tenta trazer esse lado
poético da história, de ver os dois lados da moeda, né? Então a gente também tinha que trazer uma certa tensão, né, para a trilha e ao mesmo tempo contemplar esse Adão amor, vamos dizer assim, né? Tá, ó que o cara aí, ó. O som do cinema dá para dividir em som direto, que é o capta no set. As ambiências, tu pode captar no set, mas pode ter um banco de ambiências, né? Efeitos e o Foley. O Foley é o que tu grava no estúdio, tu refaz os sons que foram feitos, que não são diálogos. A produção executiva faz com que se viabilize tudo no filme, né? A alimentação, o transporte. Só pensa que gravar filme fácil, não é não. A parte da degola foi um pouquinho mais complicado, foi umas quantas tentativas, né? Na terceira tentativa deu certo. No caso eu tentei primeiro com a carne, né? Não deu certo. Tentamos com plástico também, não deu certo. Aí deu certo na massa, na massinha de modelar. Tem 2 núcleos fotográficos no filme. Uma história, um momento em que é uma interna num quarto, em que as 2 gurias estão conversando sobre a lenda. Então ali a gente priorizou trabalhar com uma luz diegética, só um abajur e essas 2 meninas na cama, um ambiente bem escuro. O outro núcleo então é constituído praticamente só por externas, que daí são os momentos mais tensos, né, que a gente apresenta realmente visualmente a história, em que a gente priorizou trabalhar com a luz, nunca a luz do sol, para esse clima mais de que empalidecesse a pele das pessoas, quase como se todo mundo já tivesse meio morto por estar carregando essas características da guerra e tal. Não vai ter aquela bagé da sua luz característica, né, que tanto encanta as pessoas, né, não é sempre pegar a imagem mais bela, né, mas a imagem que contribua mais para a construção realmente da atmosfera da história. Eu não vejo o Adão Latorre como sanguinário, eu vejo ele como profissional. É um juízo moral forte, né? Isso é uma polêmica que eu acho que não vai terminar com essa obra que vai ser apresentada. A intenção da diretora, da Adriana, é trazer à tona a figura do Adão Latorre para ser discutido. Eu acho que Adão Latorre é um mito. Adão Latorre está no imaginário das pessoas, da fronteira, de Bagé. Ele merece atenção, ele merece ser relembrado como alguém que está na nossa memória e que a gente tem que reviver isso. Não pode deixar passar. Não?